Prontinho. Então, essa é a segunda parte da nossa aula 1. Depois da pré-aula, já tivemos o primeiro encontro ao vivo. E agora vamos ter o encerramento da teoria da aula 1. Antes de fazer o encerramento, como de praxe, eu vou dar uma repassada no que nós vimos no encontro ao vivo, tá? Para a gente dar uma retomada no assunto. Então, a gente começou o encontro ao vivo falando do diagrama de fase de uma substância, que na verdade reúne, né, uma relação entre o estado físico e as condições de pressão e temperatura. Desse diagrama de fase, o que a gente discutiu que você precisa sair daqui sabendo, né? Além das superfícies que determinam os estados físicos, as transições de fase, que são dadas por essas linhas, né? Que parece que formam uma espécie de um Y. Peraí. Você tem o ponto triplo da substância, né? E tem a condição crítica, que é a condição que separa o que é vapor do que é gás, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Aí definimos curva de aquecimento para substâncias puras, né? Com os patamares nas mudanças de estado, tanto fusão como ebulição, ou o processo contrário, né? Fizemos uma discussão da ideia de que quando você dá calor para um corpo, esse calor pode ser usado pelas moléculas para aumentar a temperatura ou para mudar de estado, né? Se ela já estiver na temperatura de ebulição. Tá? Falamos um pouquinho sobre isso. Aí falamos das curvas de aquecimento das misturas de maneira geral, né? Falamos das curvas de aquecimento das misturas eutéticas, aquelas que na fusão se comportam como se fossem substâncias puras, né? Tipo, você vê o ponto de fusão ali, parece uma substância pura. Falamos das misturas azeotrópicas, também, tá? Tudo isso foi discutido já no encontro ao vivo. E aí, falamos dos fenômenos químicos, né? Os fenômenos químicos que podem ser expressos por equações, a gente definiu isso na aula de ontem, e falamos das evidências, formação de precipitado, mudança de cor, né? Que a gente vai estudar também durante o curso. Como é uma aula de definição, a gente acaba meio que misturando alguns tópicos, beleza? Falamos de algumas técnicas de separação. Né? E paramos na destilação. A última coisa que eu comentei com vocês foi a destilação simples, né? A gente chamava atenção que o termo destilar, de maneira geral, ele se refere à extração de um composto por ele ser mais volátil, né? Destilar, né? Destilar significa separar. A destilação ela pode ser feita de maneira simples. O que seria uma destilação simples? A gente até discutiu isso também. É uma destilação onde você tem um solvente. O solvente, já, por característica, já é volátil, né? Mais ou menos, mas acaba sendo volátil. Mais um soluto não volátil. Não volátil. O fato de eu dizer que o soluto é não volátil significa dizer que o ponto de ebulição dele é muito, muito, muito maior do que o do solvente. O que significa isso? Que na hora de fazer o aquecimento, você não precisa se preocupar em controlar a temperatura, porque você tem certeza de que só o solvente vai evaporar e o soluto não volátil vai ficar ali, tá? Essa destilação é a que eu chamo de destilação simples. Tá? Beleza? Sem problemas, né? A gente até citou, não lembro quem foi que comentou sobre a questão da água destilada, né? Que eu falei, olha, esse processo, ele, quando é feito na água, ele retira quase todos os íons da água. Alguns acabam escapando, alguns passam para a água destilada mesmo. Eles vão migrando no vapor, quando a água evapora, e ali condensam, tá?
para conseguir purificar a água de uma forma a tal ponto de você não ter íon, né? Você precisaria de um processo de deionização, que a gente fala mais no finalzinho da aula, tá? Bom, agora vamos falar da destilação fracionada. A destilação fracionada, talvez eu vá fazer uma coisa aqui que talvez vai te surpreender. Você falar, poxa vida, eu tinha uma ideia e não é bem assim. A maioria das pessoas tem a seguinte ideia. Vê até que ponto isso caminha com o que você pensa. A destilação fracionada ela vai separar dois líquidos. Tá? Um deles é mais volátil do que o outro. Tá? Eu vou pegar os dois líquidos, vou colocá-los aqui, ó. Aqui. Vou aquecer e um dos líquidos vai embora. Então, por exemplo, se eu faço uma destilação água-álcool, o que a maioria das pessoas pensa? Tem água e álcool, eu aqueço, o álcool vai embora, vem para cá e a água fica. Não é isso? Só que a coisa não é tão simples assim, gente. Porque o que acontece? O ponto de ebulição do álcool, eu estou pegando o exemplo álcool-água para todo mundo materializar. Todo mundo sabe que o álcool tem um ponto de ebulição menor que o da água. Por volta de 78 graus. E a água tem ponto de ebulição 100 graus, ao nível do mar. Se nós fôssemos fazer uma destilação de álcool e água, a temperatura não deveria passar de 40 graus. Porque o que acontece? Quando você vai destilar dois líquidos, o simples fato de você aquecer fará os dois líquidos evaporarem. Quando a gente pensa na água e no álcool aquecidos aqui dentro, ó, os dois estão evaporando. É claro que o vapor tem mais álcool do que água. É isso que a gente precisa entender. O vapor que vai sair daqui não é constituído de álcool puro. Senão não teria vodka bidestilada. Por que eu precisaria bidestilar uma bebida? Então, o que acontece? Eu vou fazer um esquema para você entender. Imagina que você tenha um líquido A mais um líquido B. Tá? Vamos supor que o ponto de ebulição do líquido A seja maior que o do B. Então, o B é mais volátil, tá? Olha como a coisa é complicada. Os dois líquidos estão colocados num recipiente, tá? No balão. O que eu faço? Eu destilo. Eu vou destilar. Então, eu vou pegar essa mistura e colocar aqui no balão. Quando eu aquecer, o vapor vai subir, condensar e cair aqui. Ele vai se chamar destilado. Destilado. O líquido que ficar aqui eu vou chamar de resíduo. Então, quando eu fizer a destilação, preste muita atenção agora. Você vai ter um destilado que eu vou chamar de 1. Esse destilado, na verdade, é o vapor que subiu aqui, tendo A e B. Só que, como o B é mais volátil, o vapor tem mais do B do que do A. Percebem? Então, aqui você tem o líquido B e o líquido A. Por exemplo, vamos fazer de conta, para título de exemplo, vamos supor que a minha mistura inicial ela tinha 50% de A e 50% de B. Tá? Eu vou destilar uma mistura metade metade. Quando eu aquecer, o vapor que vai subir, ele vai ter mais porcentagem do cara que é volátil. Então, o B é mais volátil? Então, vamos fazer de conta que o nosso destilado ele vai ter 60% de B e 40% de A.
O que ficou lá embaixo no balão? Ficou o resíduo. O resíduo, ele também tem A e B. Só que muito mais do A. Maior porcentagem. Porque é claro, né? Se o B acaba escapando mais para a fase de vapor, porque ele é mais volátil, então ele vai mais para o outro lado, o resíduo fica mais rico no A. Mas tem B ali dentro ainda. A destilação ela não é um método 100% eficaz. O que eu posso fazer? Eu posso pegar isto aqui e fazer uma nova destilação. Mas isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu jogo fora. Tem uma questão muito famosa do Enem que ele fala assim, olha, ele explica isso e fala, olha, eu parti de 800 quilogramas de fermentado de cana e obtive um destilado com tantos por cento de álcool. Quanto tem de porcentagem de álcool no resíduo? Tá? A gente vai acabar topando com esse exercício durante o ano, podem ficar tranquilos. E aí, aí o que eu faço? Quando eu destilar o destilado, eu vou ter um outro destilado mais concentrado ainda. Tá? Então, quanto mais vezes eu destilo, mais purificado fica. Eu não consigo chegar a 100%. Pela destilação não dá. Dá para chegar muito próximo dele. Tudo bem, tá? Então, o aquecimento ele não pode ser feito de maneira brusca. Então, por exemplo, o aquecimento ele não pode ser muito perto nem desse cara nem desse. O ideal é que ninguém ali ferva. Quanto mais violento for o processo, pior é para separar. Porque, por exemplo, se você deixa o negócio ferver, os dois líquidos acabam indo para lá, para o outro lado. Você não consegue ter um destilado bom. Então, as destilações fracionadas, elas são processos demorados. O aquecimento, ele é feito não com uma chama, aqui, ó, não é uma chama. Eles colocam aqui numa, tipo uma manta térmica, você controla a temperatura, tá? Então, é basicamente esse o processo de destilação fracionada. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, aqui, ó, deixa eu só escrever uma coisinha. Eu vou escrever assim, repetir. Só que você percebe uma coisa? Cada vez que você repete, você gera um resíduo. Então, quanto mais vezes você destila, menor vai ser a tua quantidade final de produto. Por isso que destilados são caros. Né? Se você compara uma bebida destilada com uma bebida fermentada, você pode perceber que, na média, os destilados... Claro que você tem vinho que custa super caro, assim como você tem whisky também que custa super caro, né? Mas os destilados, eles são bebidas, na média, acabam ficando mais caras, porque o processo depende dessa destilação, então isso encarece, né? Você tem que aquecer, você vai gastar energia, então isso acaba encarecendo, ok? Tudo bem, gente? Bom, a temática destilação, se quiserem tirar print do slide, já podem ficar à vontade, tá? Eu já vou passar daqui a pouquinho. A temática da destilação, ela pode trazer alguns assuntos de conhecimentos gerais, né? Então, quando se fala em destilação fracionada, a gente pensa na destilação do petróleo, né? Petróleo é um assunto que a gente fala o ano todo. A gente vai falar de petróleo aqui, a gente fala de petróleo quando vai falar de polaridade, que vai falar da gasolina. A gente fala de petróleo quando vai falar de ΔH na termoquímica. A gente fala de petróleo quando vai falar disso na orgânica, polímero. Gente, petróleo é um assunto que é batata, que vai aparecer questão relacionada. Questões ambientais, enfim. Então, a destilação fracionada, ela é famosa em vestibular porque é o método usado para fracionar o petróleo. Agora entenda o seguinte, quando eu uso um aparelho como esse aqui, você está querendo separar uma mistura de dois componentes, A e B, que a gente vai falar que é uma mistura binária, não é mesmo? Agora, o petróleo, ele tem uma composição enorme de compostos, de tal maneira que é impossível separar composto por composto. O que a gente consegue fazer é
separar o petróleo em frações, que na verdade são misturas também. Cada fração do petróleo é uma mistura, tá? E o que essas frações têm de especial? Tem moléculas com pontos de ebulição próximos. Então, o destilador do petróleo, na verdade, não é um destilador qualquer. O destilador do petróleo é uma torre, que a gente chama de torre de fracionamento. Na parte inferior da torre, na verdade, a torre ela tem metros de altura. Nas partes mais baixas da torre, você tem um sistema de aquecimento, aquecendo aqui. E aí o que acontece? O petróleo que vem lá da reserva, ele é transportado para as refinarias. Vocês sabem que tem algumas plataformas de petróleo que tem acopladas nela já uma refinaria, né? Os caras são muito massa. Tipo, engenharia petroquímica é um negócio absurdo, porque se o lugar, vamos dizer assim, proporciona isso, os caras já instalam uma refinaria perto, ou perto da plataforma, ou da onde extrai, para já tirar os produtos dali. Porque isso barateia o produto final, né? Então, o petróleo ele é injetado dentro desse ambiente e aqui ele é queimado. Queimado não, eu usei o termo errado. Ele é fervido, sem oxigênio, não tem oxigênio aqui, porque se queimar explode. Ele é fervido até evaporar. Tudo evapora. Só o que não evapora fica aqui embaixo, ó. Tenta imaginar você aquecendo numa panela água com barro. Se você deixar a água com barro aquecer, não vai chegar uma hora que a água vai embora e o barro fica seco? Então, essa primeira parte seca do petróleo já é uma fração que é usada para fazer asfalto. Tá? Asfalto, vaselina, parafina, né? Aquela cera de vela, aquela parte grosseira. O resto que evapora vai subindo e o vapor vai subindo, ele vai entrando nesses caminhozinhos. O que acontece é que quanto mais para cima, mais frio está. Então, conforme os vapores vão subindo, tem alguns vapores que chegam aqui, ó, e condensam. Condensam. Estão numa temperatura fria o suficiente para virar líquido. Outros vapores condensam aqui. Outros vapores condensam aqui. Outros vapores condensam aqui. E tem coisa que não condensa. Sai por aqui. Percebe que você tem pontos de condensação diferentes? Tá? Cada coisa dessa é uma misturinha. Então, os gases aqui são uma mistura. A gasolina é uma mistura. O querosene é uma mistura. O diesel é uma mistura. Os lubrificantes são misturas. E o asfalto também é uma mistura. Então, você pega uma mistura gigante e não purifica. Você fraciona a mistura. E aí, cada mistura dessas vai ter um uso. Né? Então, os gases vão para a área de combustíveis, né? Daqui você tem, por exemplo, o gás liquefeito de petróleo. Tá? Geralmente, próximo das refinarias de petróleo, próximo das reservas de petróleo, se encontra também gás natural. Então, nesse gás vem um pouquinho de gás natural, também um pouquinho vem, tá? Alguns desses gases, né, a gente está falando aqui do metano, do propano, o butano, né, são cadeias carbônicas pequenas, muitos vão para a indústria de polímeros também. Produção de plásticos, né? Tá? A gasolina, ela entra na faixa dos combustíveis, o querosene também, o diesel também é combustível, tá? Os lubrificantes, você tem toda uma aplicação na indústria, tá? E muitas dessas espécies aqui podem se transformar. Por exemplo, eu posso pegar moléculas daqui, ó. Eu posso pegar moléculas de óleo diesel e transformá-las em gasolina. É a indústria petroquímica. Você já deve ter ouvido falar do craqueamento do petróleo, né? O craqueamento ocorre quando você pega uma molécula grande de carbonos e transforma ela numa molécula menor. Tá bom? Depois a gente vai falando mais sobre isso. Eu gosto muito de fazer esses links.
ok? Aqui tem uma tabela que mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frações, tá? As frações com seus pontos de ebulição, tá? Os pontos de ebulição não coincidem com os daqui, gente, porque eu peguei de outra fonte, tá? Mas as frações são essas daqui, ó, tá? O que chama atenção nas frações? Isso aqui já foi pergunta do Enem, de uns dois anos atrás, né? Ele dava uma torre de fracionamento e acho que perguntava quem era que era recolhido aqui, ó, ou aqui embaixo, né? Vocês sabem que isso aqui dá uma aula inteira de força intermolecular, né? Por que é que moléculas de muitos carbonos tendem a ter pontos de ebulição maiores? Né? A gente vai discutir muito isso na parte de interação molecular. Tá? As questões de química dos vestibulares de maneira geral, quase todas as questões, à exceção das questões de cálculo, quase todas as questões envolvem assuntos correlatos, né? Então, essa questão do Enem é uma questão de separação, mas o aluno precisava lembrar um pouquinho da relação entre estrutura de moléculas, né? Se a molécula tem cadeia, se a cadeia orgânica é grande ou pequena, então, relação entre estrutura e ponto de ebulição, tá? A gente vai comentando conforme as coisas vão andando. Tranquilo, gente? Então, falamos da destilação fracionada, falamos do petróleo. Se quiserem tirar print para a gente seguir para frente, tá? Na gasolina, você tem lá essa fração aqui de carbonos, né? O hidrocarboneto mais importante da gasolina é esse aqui, ó. Esse aqui é o hidrocarboneto mais importante da gasolina. Se alguém quiser dar nome para ele, fica à vontade, tá? Já vamos treinando nomenclatura orgânica. Esse aqui, ó. Tá? Ele é conhecido popularmente como isoctano. Tá aqui. Isoctano. Mas o nome da IUPAC não é, evidentemente, não é isoctano, né? Não sei disso. Não sei. É proibida a comercialização de carro diesel aqui? Eu não sabia. Não vende aqui, tem que ser importado? Pode ser alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com as refinarias, né? Provavelmente alguma coisa a ver com refinaria, alguma coisa política, mas eu nem sabia, na verdade. Fizeram uma observação aqui no chat, tá? Vou ler para vocês. Professor, no Brasil é proibida a comercialização de carros de passeio a diesel. Será que tem a ver com o refino que é mais difícil ou caro? Não, na verdade, assim, né? O que eu posso dizer sobre o refino? Não sei dessa relação. Como eu disse para você, eu nem sabia que não podia. O petróleo, ele é um combustível de natureza fóssil, ok? Como ele é formado? Deposição de sedimentos orgânicos que foram soterrados, né? Eras geológicas, temperatura, pressão. Então, aquilo ali um dia foi fundo de mar, foi floresta. Então, na verdade, se você faz uma análise dos petróleos que existem no planeta, você vai perceber que a qualidade deles é diferente. Em geral, a qualidade do petróleo, ela está associada ao teor que ele tem do que a gente chama de frações leves. As frações leves são as três primeiras: gás, gasolina e querosene. A gente chama de leve porque são formadas por moléculas menores. O que acontece? O Brasil, o pré-sal é um petróleo de melhor qualidade. Esse petróleo que a gente recém descobriu na bacia do pré-sal, ele é um petróleo mais rico em hidrocarbonetos leves. Mas, em geral, o petróleo brasileiro não é um petróleo de excelente qualidade. Tanto é verdade que teve uma época que o governo fazia uma propaganda na televisão em que ele se autodizia, se proclamava, né, o governo brasileiro, autossuficiente em petróleo. O que seria autossuficiência em petróleo? Ele produz
uma quantidade de barris por dia igual ou maior do que ele consome, ok? No entanto, naquela época, embora havia essa autossuficiência, o Brasil comprava petróleo. Justamente por quê? Porque o petróleo que o Brasil produzia não tinha qualidade suficiente para poder suprir a própria demanda do país. Então, você tinha que comprar petróleo de uma qualidade melhor. Então, o Brasil tinha uma produção de barris. Agora, eu não sei, eu estou meio por fora dos números, eu não sei te dizer qual a produção de barris dia. Mas, antigamente, o Brasil tinha, durante muito tempo, o Brasil produziu muito petróleo, muito mais do que ele precisava. Só que, mesmo assim, precisava comprar. A capacidade de destilação ser maior do que a de conversão significa o quê? Conversão, o que você quer dizer com conversão? Capacidade de destilação ser maior do que a de conversão. Porque a capacidade de conversão tem a ver, de destilação tem a ver mesmo com o parque de refinaria, né? Pode falar que eu tô lendo aqui, tá? Vai mandando as coisas aí. Estão mandando aqui. Cadê ele? Ele não tá aqui para mim. Peraí. Ele não tá aqui Parece para que mim. ele tá pedindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto, voltei aqui. 2,2,4 trimetilpentano. Aí sim, Tocantins. 2,2,4 trimetilpentano. Pode colocar junto ou separado aqui, tá? Não tem problema. Tá? Esse aqui é o C8H18. C8H18. Tá bom? Beleza. Quando a gente for falar sobre hidrocarboneto, a gente vai falar bastante sobre ele. Só conta os metis das ramificações? Então, aí é que tá, né? Essa pergunta é muito propensa, muito importante. Só conta os metis da ramificação? A questão aqui é o que significa a palavra metil, né? Ah, Dan, metil é CH3. Não. Você só pode chamar um metil de o CH3 de metil se ele for uma ramificação. Então é bem nessa linha que você me observou. Por exemplo, se você pensar na cadeia principal desse querido aqui, cadeia principal é a maior sequência de carbonos, não é mesmo? Então eu vou pegar aqui essa cadeia principal. Quando eu pego isso aqui como cadeia principal, ó, os dois CH3 da ponta não podem ser chamados de metil, de forma nenhuma. Isso aqui, na verdade, é o carbono 1, e isso aqui é o carbono 5. Ok? Então, ó, no carbono 2, aí sim eu tenho metil e um outro metil. Por isso de 2,2, né? Aí o outro metil aqui no 4, ó. Tá? Metil aqui no carbono 4. Então, isso é metil. Esse CH3, ele não é um metil, tá? Se não ficou claro, avisa, a gente volta aqui. Tudo bem? Posso passar então? Falamos um pouquinho da destilação do petróleo. Aproveitamos, falamos um pouquinho do isoctano, tá? Bom, a próxima tela, ela fala de um método muito legal, chamado cromatografia. A cromatografia, ela pode ser feita tanto em escala artesanal, como vocês estão vendo aqui, como ela pode ser feita com aparelhos Ultra Blaster sofisticados. A cromatografia é uma das técnicas mais importantes para você purificar coisas em laboratório. Principalmente quando você quer fazer purificações analíticas. O que isso quer dizer na prática? Purificações muito próximas da perfeição. Né? Então, aqui vocês veem uma foto de um experimento que talvez alguns de vocês já tenham feito em casa. Se não fizeram, façam. Tá? Peguem um papel de filtro de café, peguem uma caneta, escolham uma cor, tá? Coloquem na parte do papel de filtro, o ideal é que você faça assim, você pegue e faça um risco aqui, uma bolotinha com a canetinha, tá? A canetinha funciona muito bem, tá? A caneta esferográfica também funciona. Você pode fazer nessa parte aqui de baixo ou nessa parte aqui de cima, tá? Ele fez aqui em cima.
Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um copo, colocar um pouco de etanol, pode ser etanol, se você tiver etanol em casa, né? Aquele álcool 70. Pode ser acetona, pode ser acetato de etila, pode ser até água, tá? Você vai escolher um solvente. Você vai escolher. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar esse papel encostado assim, ó, no solvente. Só que tem uma coisa que você tem que tomar cuidado para o experimento dar certo. Quando você for colocar o álcool no copo, você vai fazer o seguinte: imagina que você está vendo aquele papel de frente, tá? Você vai fazer a mancha com a caneta aqui, ó, mais ou menos uns 3 centímetros da borda do papel. E o álcool não pode encostar nela direto. Você vai ter que colocar um nível de álcool aqui que seja o mais baixinho possível. Aqui vai o solvente. Tá? Aqui está a tua amostra. Aqui está a sua amostra. Já caiu questão no Enem disso aqui, já caiu questão na FUVEST disso aqui, já caiu questão na Unicamp disso aqui, tá? Se você procurar há uns 3 anos atrás, caiu uma questão no Enem de cromatografia idêntica à questão de cromatografia da FUVEST de um ano anterior. Era idêntica, as substâncias, era a mesma, só mudava um pouco a pergunta. Bom, o que vai acontecer ao longo do tempo? Aqui você tem as imagens da cromatografia. Cromatografia da cor verde, cromatografia da cor vermelha, cromatografia da cor lilás e cromatografia da cor preta. Né? O que a gente percebe na análise dessas cromatografias? Que de fato a cor verde é uma cor secundária. Percebe? Vocês conseguiriam me explicar o que está acontecendo aqui? Alguém gostaria de se manifestar aí? Escrita, falada, abrir o microfone, soltar rojão? O que está acontecendo aqui? Vou explicar de uma forma bem resumida. Isso tem alguma coisa a ver com a capilaridade, professor? Tem. Primeiro, a questão é a seguinte, né? Em relação à capilaridade. Quando você põe o papel no etanol, o solvente, ele vai subir. Isso aí vocês já viram, deve ter visto na aula de botânica. Teoria de Manche. Sucção, tensão, coesão, adesão. O solvente, a pergunta do Enem era justamente essa. Por que o solvente sobe se você deixar? Por que o solvente vai contra a gravidade? É a capilaridade. É a capilaridade. A capilaridade é explicada através de interação molecular. O papel, ele é chamado no processo de fase estacionária. O papel é feito de celulose, uma substância química. O solvente, ele é uma fase móvel. Então, quando você põe o solvente em contato com o papel, as interações moleculares vão fazendo as moléculas de solvente se agarrar, que nem a lagartixa faz na parede. A lagartixa fica presa na parede por interação molecular. Então, a pergunta do Enem era essa. Era tipo, por que o solvente sobe? Então, essa é uma questão. Então, um dos princípios que explica o que vocês estão vendo aí é a capilaridade, são as interações intermoleculares. É assim que cai coisa no vestibular, gente. Não é tipo filtração. Por isso que quando a gente chega, você vai na apostila, você estuda, estuda, estuda. Chega na prova, você fala, meu Deus, o que os caras estão perguntando? As apostilas, elas estão atrasadíssimas em relação a esse tipo de abordagem. Isso aí já tinha que estar numa aula de separação faz tempo. Outra coisa que a gente pode relacionar, então, uma questão, a capilaridade, a gente já discutiu. É esse espalhamento da cor, né? Por exemplo, a cor amarela, se você olhar aqui na foto do... Deixa eu ver um negócio aqui. Espera aí. Espera só um pouquinho. Olha aqui que a Jade mandou aqui. Ai, espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Espera aí.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o que eu acabei de receber aqui. Olha, dá uma olhada nisso aqui. A Jade acabou de mandar pra gente um experimento que ela fez de cromatografia. Ó. O que a gente percebe, né? Ó, você tem algumas cores que são mais complexas, ó. Eu não sei exatamente que cor era essa, acredito ser um laranja meio fosforescente, né? Você vê uma cor mais complexa. Ô Jade, deixa eu te perguntar uma coisa, Ângelo. Você lembra o que você usou de solvente? Era álcool? Álcool, acetona? Não sei se você vai lembrar. Deixa eu ver. Álcool, né? Você chegou a fazer teste com solventes diferentes? Porque, por exemplo, uma mesma amostra, quando você corre ela com álcool e corre ela com éter, ela pode apresentar padrões diferentes. Depende do tipo de substância que você tem lá dentro, né? Por exemplo, o álcool, ele é um solvente polar. Olha que pergunta bonita pode aparecer no vestibular, gente. Supondo então que o solvente é álcool, como a Jade falou. Dá uma olhada, não sei se vocês conseguem ver essa. Vocês estão vendo a minha setinha aqui, ó? Apontando para essa amostra, que eu falei que ela era mais complexa. Tá. Vocês estão vendo essa amostra aqui, ó, que eu estou apontando com a seta? Ó, ela colocou a amostra aqui, certo? E a gente percebe que a parte mais amarelada aqui, ela foi mais arrastada para cima. Conseguem perceber isso? Se o solvente é álcool, a gente pode deduzir que essa parte aqui, como ela foi mais arrastada, ela é mais solúvel em álcool. Quanto mais solúvel ela é na fase móvel, mais ela é arrastada. Essa fase aqui, ó, que ficou logo pelo caminho, ela ficou pelo caminho porque ela tem mais afinidade pelo papel do que pelo álcool. Então ela deve ser pouco solúvel em álcool. Vocês percebem como a infinidade de perguntas que o exercício pode te fazer? Tudo bem? Beleza. Vou tirar daqui desse compartilhamento, tá, gente? Vou voltar para a nossa tela. Aqui. Pronto. Beleza? Então, a gente pode destacar aqui que, para você separar substâncias por cromatografia, qual é o princípio, né? Então, vamos falar um pouco, vamos escrever aqui, ó. Princípio. Diferença de interações moleculares entre o material que seria separado, né, a mistura, e as fases móvel estacionária. Tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer a separação por esse tipo de método, se você quer retirar uma coisa que é polar, você tem que usar um solvente polar, que ele vai arrastar mais ela para cima, tá? Em laboratório, provavelmente, vocês vão, uma hora ou outra, vão topar com isso na faculdade. Você pode fazer cromatografia também em plaquinhas de vidro. Eles colocam um material numa plaquinha de vidro parecido com uma areia, chama sílica. E a sílica funciona também como uma fase estacionária, em vez de papel. Porque o papel é um negócio meio tosco, né? Então, o que os caras fazem? Eles pegam a sílica, colocam no vidro e fazem a cromatografia correr. Aí eles pegam a manchinha que eles querem e cortam e tiram a substância dali.
É um serviço, assim, gente, muito, muito, muito minucioso, tá? Aqui tem uma outra foto de um... Aí já é uma cromatografia com a tecnologia associada a ela, né? É a cromatografia a gás, tá? Na cromatografia tradicional, a fase móvel ela é líquida. Na cromatografia a gás, não. Como que funciona esse tipo de processo? Você tem um aparelho que é o cromatógrafo, que vai ser como se fosse o nosso papel de filtro, tá? Tá vendo esse negócio aqui, ó? Isso aqui eu vou injetar a amostra. Então eu pego lá aquela tinta da canetinha que a Jade separou e injeto aqui. Aí, olha aqui nesse desenho à direita. Quando essa amostra entra aqui, ó, ela entra numa coisa que é quente. Isso aqui é meio quentinho. E ao mesmo tempo em que a amostra é injetada aqui, vem um gás por aqui, ó, e empurra essa amostra dentro do encanamento. Então ela é um vaporzinho que vai entrando. E aí o aparelho está acoplado a um detector. Esse detector ele pode ser um detector de várias características da molécula. Então, por exemplo, ele detecta se a molécula tem hidroxila, ele detecta se a molécula tem um grupo amina, ele detecta se a molécula tem massa molecular acima de 30. Você pode programar esse detector para certas coisas. Tá? Você tem detector espectrofotômetro, detector de massa molecular. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar assim, os cientistas conseguiram isolar uma substância de tal produto vegetal. Normalmente, o que os caras fazem? Eles pegam o extrato vegetal, injetam esse extrato vegetal numa cromatografia e a cromatografia vai separando as frações daquele extrato para que o aparelho vai descobrindo a fórmula da substância. Então isso aqui é uma amina, isso aqui tem anel aromático, e aí os cientistas vão deduzindo que moléculas são, tá? Então é uma coisa super atual, por isso é muito mais fácil cair isso do que filtração. Tá bom, gente? Beleza? Vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Comentários? Não? Então vou trocar o slide, tá? Extração. Extração é um assunto que volta e meia tem questão de vestibular. Talvez certamente vocês já devem lembrar de cabeça aí de alguma questão onde a resposta era extração. Já caiu na FUVEST, teve uma questão do Enem famosa de uma sauna, não sei se vocês lembram, que ele usava um cheiro de eucalipto na sauna. Enfim, volta e meia já caiu a questão da extração do etanol da gasolina. Então, a extração é um método super barato e é usado muito, muito, muito em laboratórios, tá? Justamente quem trabalha na parte de fitoterápicos, na parte de fitoquímica, né, ou que está procurando extrair alguma coisa da natureza, principalmente de vegetais, trabalha com extração. A extração funciona basicamente assim. Você tem uma substância que está dissolvida num certo solvente e você vai adicionar a esse sistema um segundo solvente. Só que esse segundo solvente tem muito mais afinidade por aquela substância do que onde ela está dissolvida, né? Aqui a gente vê uma foto bem representativa do que eu estou tentando contar para vocês. Isso aqui, tenta imaginar que isso aqui, ó, é gasolina. Gasolina do posto, tá? E aqui você tem água, tá? Você tá vendo que aqui tá uma partezinha meio borradinha? Sabe o que está acontecendo aqui? Você sabe que na gasolina do posto, a gente tem uma mistura de hidrocarbonetos que vem lá do petróleo, que a gente acabou de falar da destilação. Só que no Brasil, em particular, o governo autoriza que a gente use etanol junto. Até 25% mais ou menos.
baratear o combustível, né? O etanol é um combustível renovável, você tem questões ambientais aí envolvidas, tem questões aí de estimular a indústria do etanol, enfim. O que acontece? Os postos acabam adulterando a gasolina. Tá? Eles adulteram a gasolina muitas vezes, inclusive com álcool comercial, assim. Não chega nem a ser álcool de combustível, né? Como é que a gente consegue determinar se a gasolina está adulterada ou não? Extração por solvente. Essa é uma técnica simples. O que você faz? Você pega água e coloca com a gasolina. O que acontece? O etanol, né, vamos lembrar da fórmula do etanol, C2H5OH, né? Ele é um composto que dissolve na gasolina. Tanto é que ele está lá dentro. Mas ele é muito mais solúvel na água. Então, na hora em que você coloca o solvente aquoso aqui, a água, né, a fase aquosa, em contato com a fase orgânica, o etanol faz isso, ó. Etanol faz isso. Depois de um certo tempo, o que acontece? O volume da gasolina diminui. E o volume da água, obviamente, aumenta. Então, percebe que a extração, ela também se baseia em interação molecular. Ela também se baseia em interação molecular, né? Como a cromatografia, que é um método de arraste. A gente pode dizer que a extração também é um método de arraste. Na verdade, aqui as partículas de etanol, elas vão migrando até elas passarem para a água. Né? Danilo, será que todas as moléculas de etanol vão passar para a água? Acho difícil, né? Para quem estudou equilíbrio, sabe que eu posso ter um equilíbrio aqui de fase. Eu vou ter etanol indo para a água, etanol voltando para a gasolina. Etanol indo para a água, etanol voltando para a gasolina. Só que, se você deixar isso um tempão aí, a quantidade de moléculas que estão na gasolina é bem menor do que na água. Então, você praticamente extrai o etanol de dentro da gasolina. Deu para entender, gente? Isso é uma extração por solvente. Se usa muito, como eu disse para vocês, na parte de extração de produtos vegetais. Tá? Perguntas? Aqui tem um... Eu fiz um exercício, eu peguei um exercício, na verdade não é um exercício, tá? É um estudinho de caso. Como é que isso aqui pode aparecer na tua frente no vestibular? Ó, vamos ler junto e fazer a continha aqui, ó. Não sei. No caso da contaminação do leite, eles analisam. Eu acho que dá para ser feito por titulação. Eu não sei, porque a contaminação de leite pode ser feita por hipoclorito, tem uma série de coisas que você pode. Soda cáustica, né? Porque, na verdade, eles colocam o contaminante no leite, na verdade, não é para adulterar, significa, no caso do leite, não é para produzir mais leite. É para fazer com que o leite seja vencido fora do prazo de validade. Eu não sei exatamente, mas parece que o leite tem uma certa substância que é um indicativo de que ele está há muito tempo lá. E aí, quando você põe o adulterante no leite, acho que é soda cáustica, acho que até água oxigenada vai no leite, você mascara essa substância. Parece que é alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não sei te dizer com precisão. Tá? Olha como é que pode cair, e já caiu assim. Né? Peraí, deixa eu ver aqui. A extração por solventes é simples, até no caso da análise do petróleo. Então, no caso do petróleo, não dá para a gente fazer extração por solvente. Por que não dá para fazer? As substâncias do petróleo, elas são muito parecidas, né? A destilação do petróleo, ela é uma técnica de separação, tá? Você isola partes uma da outra,
Mas aqui na extração, em geral, a gente está pegando uma substância e está querendo transportar ela de um lado para o outro. Basicamente é isso, tá? Os dois métodos não têm muita relação um com o outro. Espera aí que eu estou lendo as perguntas aqui, viu? Se eu respondi e não ficou claro, pode rebater a pergunta, tá? Jade, que se identificou, então eu estou lendo o teu nome aqui. Na situação em que as soluções estão em equilíbrio, todo o etanol possível já saiu da gasolina, continua aparecendo essa parte meio turva? Não, não, não. Não, porque aí o sistema, porque o conceito de equilíbrio, ele está muito atrelado à velocidade com que as coisas acontecem, né? A gente vai discutir isso mais lá para frente, mas a rigor o que está rolando, né? Você pode ver que a parte turva ela está indo para água. Por quê? Porque a velocidade de passagem do etanol para da gasolina para a água, daqui para cá, ó, a velocidade de passagem do etanol daqui para cá está maior do que daqui para cá. Por quê? Porque o etanol está indo atrás da onde ele tem mais afinidade, né? Quando o sistema atingir o equilíbrio, né? Uma coisa que é muito difícil dos alunos entenderem é que o etanol ele nunca vai parar de passar de um lado para o outro. Nunca. O que vai acontecer uma hora é que a rapidez desses processos se iguala. Quando a velocidade se igualar, a quantidade de molécula de etanol aqui está enorme. Tem etanol pra caramba aqui. E aqui tem uns 2 ou 3 perdidão aqui. Tá? Sabe como é que já caiu isso uma vez na FUVEST? Eles chamavam essa distribuição, né, de coeficiente de partição. Quanto tem daquele cara na gasolina? Quanto tem daquele cara na água? Né? Cara, dá para criar umas 5 questões de química só com essa foto. Tá? Vamos ver aqui aquela questãozinha que eu falei. Qualquer coisa vai me perguntando aqui, tá? E, professor, só uma dúvida, é o seguinte, Pode falar. quando ocorre essa transferência de um lado para o outro, isso ocorre por conta de, tipo, semelhante, de saldo semelhante, ou ocorre só por diferente de, tipo, como posso falar, que negócio de gradiente de concentração lá, de uma... Não, então, menos vamos pensar. Se fosse por gradiente de concentração, que aí está considerando uma osmose, exemplo, né, um tipo de uma osmose. Se fosse por gradiente de concentração, seria um processo que só terminaria quando os dois lados estivessem com a mesma concentração, certo? Acontece que, como o processo é motivado por interação molecular, o que vai acabar acontecendo? A molécula vai ficar muito mais concentrada onde ela tiver maior afinidade. Então é por semelhante dissolve semelhante. Né? Por que eu consigo, nesse caso, extrair praticamente todo o etanol da gasolina? Porque semelhante dissolve semelhante. Né? Tipo, o etanol é mais solúvel na água, então ele passa praticamente todo ele para a água. Tá bom? Beleza. Mais. Podem perguntar. Beleza. Acho que foi, então. Ok. Tá. Então vamos ler a questão juntinhos aqui. Ó. Qual que é a brincadeira? Ó? Considere que, após a extração de todo o etanol contido em 50 ml de gasolina, utilizando-se igual volume de uma solução aquosa de cloreto de sódio, observou-se que a fase aquosa apresentou um volume final de 62 ml. Então veja qual é a história. Eu tinha 50 ml do que eu vou chamar de combustível. Eu vou usar a palavra combustível para me referir à gasolina com álcool dentro. E eu tinha 50 ml de água. Como é que a extração ela é feita de que maneira, assim, na prática? Você pega uma proveta é esse vidro que vocês estão vendo aí, graduado. Então você enche metade de água, pega uma proveta de 100 ml, né? Pega metade de água, metade de gasolina e tampa. Pega a proveta e chacoalha para acelerar o processo. Chacoalha um pouquinho e deixa. Pronto. Né? Aí você espera essa interface ficar bem divididinha.
E aí mede os volumes de novo. Né? Então, depois da extração, a fase aquosa pulou para 62. Eu já vou chamar de fase aquosa. Por que fase? Porque agora eu tenho álcool aqui dentro. Não é só água pura. Então, quer dizer, se a fase aquosa aumentou 12 ml, pelo princípio pela propriedade da impenetrabilidade, né, propriedade geral da matéria, a fase orgânica diminuiu 12 ml. Então, ela passou a medir 38 ml. A fase orgânica. Ok? Vamos calcular a porcentagem de etanol? Então, olha só o que eu faço agora, gente. Nós partimos de 50 ml de combustível e o etanol estava aqui dentro, certo? O etanol estava aqui dentro. Então, eu vou dizer que 50 ml corresponde à minha amostra que foi analisada. A minha amostra foi analisada. Desses 50 ml, quantos ml eram de etanol propriamente dito? A diferença que passou de uma fase para outra. Então, 12 ml. Isso aqui vai ser a porcentagem de etanol. P. Tá? Então, a porcentagem vai ficar 1.200 dividido por 50. Que dá 24, né? Acho que é isso. Confere para mim essa conta, gente, por favor. 24. Tá? Beleza? Então, veja, por exemplo, caberia muito bem uma daquelas questões tipo, olha, de acordo com as informações, podemos concluir que o combustível A encontra-se apto a ser comercializado, pois o teor de etanol é tanto. B encontra-se apto a ser consumido, porque o teor é tanto. C encontra-se proibido de ser consumido, porque o teor... Então, você percebe? É uma questão de vestibular. Simples. Que envolve uma continha, ou quando a questão é teórica, ele pode, por exemplo, te perguntar por que esse processo é possível, né? Por exemplo, uma pergunta do ponto de vista conceitual seria para você tentar explicar, usando algum argumento, né? Por que o etanol é mais solúvel em água do que na gasolina? Isso tem a ver com o tipo de interação molecular, né? Quando a gente fala que uma substância semelhante dissolve semelhante, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, tá? Esse semelhante dissolve semelhante não deve ser entendido como polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Não. Semelhante dissolve semelhante deve ser entendido em que sentido? Olha, se eu sou uma molécula que gosto de fazer ponte de hidrogênio, eu vou me dissolver melhor em quem fizer ponte de hidrogênio. Se eu sou uma molécula que gosto de fazer dipolo permanente, eu vou me dissolver melhor em quem fizer dipolo permanente. É semelhança nas interações, tá? Porque tem moléculas que fazem ponte de hidrogênio, mas não são tão polares, né? O próprio álcool. O álcool, ele é polar? É. Mas ele é polar e dissolve na gasolina. Como pode isso, né? Se fosse por polar dissolver só polar, como é que o álcool dissolveria na gasolina? Ele dissolve melhor na água, mas ele também dissolve na gasolina, tá? Tudo bem? Perguntas até aqui, gente? Dan, Diga. tem alguma explicação para ele ter usado solução com cloreto de sódio ou só tá lá? Tem. Geralmente coloca-se solução... nada muito relevante, tá? Mas tem uma explicação. Geralmente a gente coloca cloreto de sódio na água, porque ela aumenta uma propriedade da água chamada força iônica. Assim, em linhas gerais, o que a força iônica faz? Ela torna a água mais polar ainda. E isso facilitaria a passagem do etanol para dentro da água, tá? Mas assim, você pode fazer o experimento com água pura também. Dá certo tanto quanto, tá? Beleza? Entendi. Beleza? Valeu.
a gente fica preocupado com essas informações, né? Fala, meu, peraí, o que que esse cloreto de sódio tá fazendo aí, cara? Né? Não, é aquele negócio para evitar de cair na prova e a gente não saber o Aham, porquê, né? claro, certíssimo, certíssimo. Como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria, não é mesmo? Beleza. Eu queria falar também, gente, já encerrando a parte de teoria das separações, de uma outra extração. Essa extração ela é muito legal. Quem curte óleos essenciais, né, aqueles óleos que a gente compra para colocar em difusor, né, aquele cheirinho, você pode usar até mesmo no corpo. Os óleos essenciais, muitos deles são extraídos desta maneira. Eu tenho até um relato especial, um relato de experiência de caso, que uma das primeiras experiências que eu fiz no laboratório de química orgânica na faculdade foi a extração do óleo essencial do cravo, do óleo de cravo, o geraniol. E o experimento é basicamente esse que vocês estão vendo. Você vai perceber que a extração por arraste, ela é uma mistura de cromatografia com extração por solvente. É muito louca. Olha que genial é a história. Geralmente você faz uma extração por arraste quando? Quando você não pode aquecer teu material. Né? Por exemplo, vocês sabem que tem vários óleos essenciais que têm atividade terapêutica. Né? Uns são anti-inflamatórios, né? Existe toda uma polêmica, inclusive, em relação ao uso medicinal da maconha, justamente porque ela tem óleos essenciais que têm atividade farmacológica comprovada. O problema é que esses óleos essenciais, eles são, de maneira geral, eles são substâncias muito termoinstáveis. Se aquecer demais, degrada. Porque olha como a biologia é bonita, né? Se você parar para pensar muitas vezes na evolução do vegetal, geralmente o óleo essencial ele é produzido para o vegetal atrair um agente polinizador, né? Porque ele é cheiroso. Muitas vezes o óleo essencial é usado como uma substância X que comunica com o ambiente, né? É usado para afastar um predador, às vezes, né? Então, ele é uma substância que tem que ser volátil e não pode ser uma substância muito assim rústica, muito bruta. Tem que ser uma substância sensível. Então, você não pode destilar muitas vezes um vegetal para tirar o óleo essencial dele. Porque se você aquecer a 50 graus, 40 graus, você detona a estrutura do óleo essencial. Então, o que os caras fazem? Você tem o vegetal aqui, tá? Você pode fazer várias apresentações do vegetal, moído, macerado, enfim. E aí você tem um sistema onde você tem um solvente, não precisa ser água, né? Se você quiser extrair um óleo essencial mais apolar, utiliza aqui acetona, utiliza clorofórmio, um solvente que seja apolar, né? Aí o que acontece? O calor ele vai aquecer o solvente e vai evaporar. O vapor ele passa pelo sistema e começa a ficar aqui dentro. Só que como o óleo essencial também é volátil, o que acontece? O vapor entra no vegetal, passa pelas células e arrasta o óleo essencial junto. E aí esse vapor entra no condensador. Cara, é muito louco. Porque aqui o óleo essencial, ele sai dissolvido no teu solvente. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou extrair um óleo essencial e eu vou usar aqui clorofórmio. Então, aqui vai vir óleo essencial com clorofórmio. Né? Esse sistema aqui precisa sofrer uma nova destilação para tirar o óleo, o clorofórmio. Porque aqui você não consegue separar tudo. Tá? Então percebe que é uma mistura, é um mix de uma destilação, porque você aquece e aí tem uma coisa que vai evaporar, mas ao mesmo tempo é uma extração, mas não é uma extração por um líquido, é uma extração por um vapor, tá? Então ela é chamada de extração por arraste. Tudo bem? Beleza, Professor, gente? Oi, pode falar. e agora faz todo sentido porque que eles são tão caros. Porque depois, tipo, para separar, tipo, a água de um óleo essencial, não pode tipo, Cara, ferver. eu tenho um óleo essencial aqui que eu comprei da Maju. Comprei vários da Maju, né? Eu comprei o de capim-limão, eu comprei o de gengibre, eu comprei o de cravo. Meu, um vidrinho assim, ó, 70 pau. É 70 muito pila.
Porque dá um trabalho desgraçado, e o pessoal reclama, fala, mas isso aqui é caro. O vidrinho que você está pegando ali, é ele praticamente puro. Por quê? Porque, tipo, o cara fez o processo da destilação por arraste, e, por exemplo, esses óleos essenciais que a gente compra, geralmente o solvente que os caras usam não é solvente sintético, o que também encarece mais ainda o produto, né? Não é qualquer tipo de solvente. Por uma nova destilação. Estão perguntando aqui para mim, como é que eu separo isso do clorofórmio? Por uma nova destilação. Então eu pego esse óleo essencial, porque o que é, na verdade, esse óleo essencial? É uma mistura de dois líquidos. É o óleo essencial com um pouco do solvente que veio arrastando ele. Você destila. Claro que aí você tem que conhecer os pontos de ebulição do teu óleo essencial. Você precisa saber do que ele é feito. Então, primeiro, você faz a cromatografia do óleo essencial para descobrir do que ele é feito. Aí você vai medir o ponto de ebulição. Aí você vai fazer a destilação. Entendeu? É tudo assim que funciona. Beleza? Ok. Boa, boa, beleza. Fechou? Fechou, baladinha? Bom, para encerrar, eu queria fazer alguns comentários também do tratamento da água, né? O tratamento da água é um dos temas, um dos assuntos que podem ser usados para cobrar esse eixo temático, né? Separação, substâncias, misturas. E o legal do tratamento da água é que o tratamento da água em si é uma mistura de alguns métodos, né? Então aqui a gente tem um desenho, você já deve ter visto esse tipo de desenho em livro, em questões, tá? E a estação de tratamento de água, ela envolve processos de tratamento que são físicos e outros químicos. Então, a água ela passa por um tratamento físico, né? E é importante eu fazer essa ressalva, por quê? Porque os métodos de separação que nós estamos discutindo aqui são métodos físicos. A gente não está usando nenhuma reação química para separar uma coisa da outra, tá? Embora isso na química seja possível. Então, você tem o reservatório, tá? O reservatório vai captar a água. Essa água vai entrar na estação de tratamento de água. E a primeira etapa dela é o que a gente chama de clarificação, né? Você vai diminuir a turbidez da água. Ninguém gosta de consumir uma água turva, né? Com partículas em suspensão, né? Então, ela passa por uma etapa de floculação. E aqui nessa etapa de floculação, a gente tem a importância do agente floculante, tá? Eu não vou comentar sobre ele agora, porque envolve reações químicas, a gente vai falar sobre ele na aula de dupla troca, aguenta aí. O agente floculante é vamos dizer assim, é um combinado de substâncias que lá dentro da água forma um sólido meio gelatinoso, um grude. Imagina micro bolinhas que são grudentas. Então, as partículas de sujeira vão aderindo, vão floculando e decantam, tá? A filtração aqui é feita com filtros de areia e carvão. Carvão é um excelente agente filtrante, viu? Principalmente carvão ativado, tá? Então, aqui você vê um mix, né, de um tratamento químico, porque você tem a floculação, ela acontece com agente floculante, tá? O agente floculante que a gente usa, né, é o sulfato de alumínio. Então, deixa eu colocar ele aqui, ó. Agente floculante. Sulfato de alumínio. Tá? Que é o Al2 SO4 3. Tá? Outra coisa que eu queria comentar também é que para o agente floculante funcionar, o pH da água precisa estar levemente alcalino. Ele não pode estar muito ácido. E, em geral, a água que a gente capta nas cidades, de maneira geral, é uma água que tem muita acidez. Tem esgoto, sujeira. Então, a gente usa um alcalinizante na água. Uma substância que vai deixar o pH da água levemente alcalino, que é a cal, famosa. O óxido de cálcio. Tá?
Você tem que conhecer essas substâncias. Você tem que conhecer o papel delas. Porque esse tipo de questão é questão clássica. Tá? Se perguntarem do agente floculante, você já sabe que é o sulfato de alumínio. Tá? Como ele produz a floculação? Isso a gente discute depois. Tá? Beleza. Aí você passa depois para uma parte onde você vai desinfetar a água. Então, é um tratamento químico também. Na desinfecção, a gente usa cloro, né? Cloro entre aspas. O cloro, ele é, na verdade, adicionado à água não na forma de gás necessariamente, tá? Ele é adicionado na água na forma de hipoclorito. Hipoclorito de sódio, né? Geralmente quando tem surtos e épocas onde a gente está com muito problema com dengue, febre amarela, chikungunya, os surtos de maneira geral, o pessoal pede para colocar hipoclorito de sódio em água. Quando você vai, por exemplo, lavar uma verdura, quando você vai para combater bactérias, colocar um pouquinho de hipoclorito de sódio na caixa d'água, né? Você tem uma caixa d'água ali que está meio ruim de tampar, coloque hipoclorito de sódio um pouquinho. Tá? O hipoclorito de sódio, ele mata tudo quanto é coisa. Ele mata desde larva de mosquito até bactéria, até vírus. Até vírus, né? Inclusive, quando aconteceu a história do corona, né? Que ficou aquela história do álcool 70, né? Você vê como a falta de ensino básico para as pessoas é um problema sério, né? Gente, água sanitária resolve muito mais do que álcool 70. Então, por exemplo, se a pessoa não tinha condição de comprar o álcool 70, o álcool gel, pega um pouco de água sanitária, que em cada região do Brasil chama de um jeito, né? Para quem mora em São Paulo, chama Cândida. Para quem mora em Cuiabá, aqui chama Que Boa. Enfim, cada lugar do Brasil você tem um nome diferente. Água de lavadeira, né? Você pega um pano, pega a água, põe um pouquinho de água de lavadeira, pega um pano, torce e passa no chão. É a mesma coisa, tá? Iodo, então, o iodo, né? Fizeram uma observação do iodo. O iodo é um bactericida feroz. Só que o iodo é tóxico. Então, na água, não. O iodo ele é usado como bactericida se vocês já sofreram alguma cirurgia. Mancha-roupa, né? Na verdade, não é mancha-roupa, né? É desbota-roupa. Mas eu entendi, é isso mesmo. É mancha-roupa. Né? Aí vai uma pergunta, né? Por que a Cândida desbota a roupa? Isso é uma ação que a Cândida tem, né? Ou a que boa, ou a mancha-roupa, ela é um agente oxidante. Ela provoca a oxidação do pigmento da roupa. E geralmente os pigmentos, eles são substâncias que quando sofrem reações redox mudam de cor, ou perdem a cor, né? Tá? Então, voltando à história do iodo, que perguntaram aqui, fizeram uma pergunta do iodo. O iodo, veja, o iodo, ele é extremamente tóxico, tá? Se eu coloco ele na água, ele vai ter uma toxicidade. O iodo, ele é usado quando em solução com álcool, geralmente quando o médico vai fazer uma intervenção cirúrgica no paciente, antes de cortar o paciente, ele passa o iodo. Ele é bactericida sim, mas não é o melhor indicado para colocar na água, até porque o iodo, ele pode se acumular na tireoide, né? Se você tem uma dieta muito rica em iodo, é que a gente não come muito iodo, porque o iodo ele é um elemento até que pobre na nossa dieta de maneira geral, tá? Mas se você põe iodo na água, você vai ter uma superdosagem de iodo. Iodo demais na tireoide dá problema de funcionamento metabólico, tá? Beleza? Outra coisa, né? A fluoretação ou fluoração. Por que ele é usado no contraste? Justamente porque ele se acumula na tireoide, né? O que acontece? Os elementos que são usados em contraste, eles são usados por serem radioativos e por serem absorvidos por determinados órgãos. Então, no caso do iodo, ele é absorvido pela tireoide, né? O iodo, ele geralmente é usado ele é detectado em tomografia por emissão de pósitron. Né, porque o iodo, um dos decaimentos do iodo envolve a emissão de pósitron. Então, ele é absorvido na tireoide, né? Lembra que a tireoide produz tiroxina, cuja molécula tem iodo como elemento. Então, o iodo ele é absorvido onde precisa. E aí, o que acontece? Ali na tireoide, ele começa a decair
e emitir os pósitrons. E esses pósitrons é que são detectados pelo detector de pósitron, tá? Para fazer os contrastes. É muito louco, né, cara? Você tem outros tipos de contraste também. Por exemplo, para fazer contraste no fígado, você usa, não lembro o que usa também, mas tem para cada tipo de coisa você usa um tipo de material. Tá? Aí tem aqueles contrastes que são injetáveis. É muito louco, né? Tudo bem, beleza. Só para terminar, a fluoretação, né? Quando a gente fala, vamos adicionar flúor na água. O que é o flúor na água? É o íon fluoreto. É o íon fluoreto. Ele é adicionado normalmente na forma de sal. Fluoreto de sódio, fluoreto de potássio, algum fluoreto, tá? Não é o flúor F2 gasoso, não é isso, tá? Esse flúor, ele é absorvido pelo nosso organismo e ele entra na constituição de um mineral chamado fluorapatita. A fluorapatita é um mineral resistente ao ataque de ácidos. Então, o nosso organismo produzindo a fluorapatita faz com que os dentes fiquem mais resistentes à formação daquelas buraquinhos da cárie e tal, tá? Beleza. Acho que é isso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o tratamento de água, gente? Ou sobre alguma outra coisa? Não? Beleza. Ó, então, agora é... Oi, pode falar. Uma coisa, a barrila, nem sei se é assim que fala, mas ela entra na onde, tipo, no processo? A barrilha, ela pode ser usada como agente alcalinizante, porque a barrilha é carbonato, né? Geralmente carbonato de cálcio, carbonato de sódio. Então, geralmente ela é usada como alcalinizante também, tá? Ou calcário, tá? Porque a cal, na verdade, ela é uma substância que alcaliniza demais. Então, dependendo do lugar, você tem a barrilha disponível, você vai usar a barrilha também, tá? Entendi. Valeu. Beleza? Mais alguma, gente? Mais alguma? Não? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos fazer o nosso querido intervalo, tá? Everything reminds me of you, but everything is not enough. Really hard by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for